disponível nas nossas plataformas para você ver quando e onde quiser. E eu vou conversar com o protagonista Nicolas Prates e também com o diretor Diego Freitas. A gente vai fazer assim, eu vou começar a conversa com o Nicolas e depois Diego entra e segue essa conversa comigo, num esquema de dobradinha que vai ser ótimo. Tô só esperando, já tem gente perguntando, cadê o Nicolas? Tô esperando ele se conectar pra gente começar. Peraí, deixa eu ver se ele já tá aqui. Ainda não. Ó, já tô vendo o Nicolas por aqui. Eu vou solicitar a participação. Cadê? Olá! Oi! Tudo bem? Tô bem, e você? As pessoas já estavam aqui ansiosas. Cadê o Nicolas? Eu falei, calma, gente, tá vindo. E eu fiquei aqui te ouvindo, comentei e esqueci de pedir solicitação. Aí agora foi. Não, mas tudo bem, que aí eu te convidei. Eu estava Boa, boa. explicando pro pessoal, né, que a gente vai conversar hoje sobre o segredo de Davi, mas antes disso eu queria só que você falasse assim, como é que está sendo vivenciar essa quarentena, tá esse tempo isolado, viu o seu Instagram, tem foto de cachoeira, foto de cachorro, foto de... Como é que você está É. lidando com esse período? Pois é, então, começou pra mim, na verdade, num período de férias, né? Porque um dia antes de ser decretado aqui o isolamento no Rio, a gente terminou de gravar, éramos 6, né? Uhum. Então foi meio que assim, então agora é férias. É claro que férias dentro de casa, não é aquelas férias de viajar nem nada, é um Dos momento que. sonhos. Não é aquilo. Porque a gente começa assim, nossa, eu vou dar o meu melhor e depois eu vou esparecer, vou relaxar. Então, para mim, até ali, final de abril, início de maio, a gente terminou final de março, estava sendo uma experiência de colocar o sono em dia, fazer aquelas tarefas de casa que a gente sempre fala que vai fazer e nunca faz, botar as leituras em dia, enfim. Aí agora, maio, está sendo o mês realmente de me colocar em alinhamento com a terra e entender tudo que está acontecendo. Estou em casa, não dá para fazer muito diferente que isso. Minha rotina se resume em ler e lavar os sacos de batata palha que chegam da rua, que a gente Com pede certeza. do supermercado. E é isso. Temos que, né, esperar isso passar e agir com responsabilidade, a maior responsabilidade possível. Então, bora lavar saco de batata. Bora, não vamos sair de casa, por favor. Você falou aí, você comentou da foto da cachoeira. Eu fiz aniversário agora, início de maio, e a gente tem uma casa na Serra aqui do Rio de Janeiro. E aí foi engraçado, porque entrou todo mundo que estava aqui dentro de casa comigo num carro. A gente contou quantos dias a gente ia ficar na Serra e a gente literalmente racionou a comida, assim, falou que quanto cada um vai comer por dia. Porque não queria pedir nada do mercado, não queria Sim, nem parar para ir no banheiro no caminho, entendeu? Todo mundo de máscara no carro, e aí foi isso. E aí por isso que tá a foto da cachoeira. Aí depois do meu aniversário a gente voltou. mas que bom que você conseguiu comemorar, né? Depois de tanto trabalho na É, novela, conseguiu dar essa respirada. porque na verdade durante a novela acaba que a gente não consegue ir muito. E aí esse foi o momento que a gente achou, e bom, já que a gente queria ir desde o do início, né? Mas a gente esperou entender um pouco, porque cada dia é uma notícia nova, cada dia é uma informação nova. E aí a gente acabou indo. E na verdade, assim, só de estar em casa já é um privilégio, né? Com Se a certeza. gente não tivesse tido essa oportunidade de ir para lá, só de estar aqui com a minha família, para mim já é o maior presente que eu poderia ter, porque as coisas estão realmente estranhas e realmente complicadas, mas graças a Deus a gente conseguiu ir. Então vamos falar de cinema para dar essa dica aí para a galera que não viu O Segredo de Davi ainda poder assistir. É uma ótima dica para quarentena. E eu queria que você começasse falando, Nicolas, como é que você chega nesse projeto, né? O seu primeiro longa, você já estava fazendo papéis de destaque na TV, e aí como é que você chega nesse personagem tão importante para fazer essa estreia na sétima arte de uma forma tão bonita? É. Não, na verdade, o Diego me achou, né? O Diego Freitas, que vai estar aqui logo mais 3h40.
Bom, para começar, eu vou falar do Diego, né? Ele, pelo que ele me conta, eu não sei se ele vai confirmar essa história, mas ele estava assistindo Rock Story, que eu estava no ar em Rock Story, a novela das sete. E aí o Uhum. meu personagem, ele teve duas fases que eu resumo quando eu falo dele, assim. Uma fase em que eu morava na comunidade e era filho de um cantor famosíssimo, só que não gostava dele, pensava que ele tinha me abandonado. Então eu era mais ou menos aquele menino rebelde que não tinha condição financeira boa, que estudava no colégio público e que não queria saber dessa vida de fama. E foi Uhum. uma fase muito importante para mim como ator, porque me possibilitou mostrar lados que eu não tinha mostrado ainda. Eu tinha acabado de sair de Malhação, o menininho de classe média alta, que estudava no colégio particular, né? Então, é, tinha muita coisa diferente e Malhação estava muito próximo de Rock Story. Eu emendei uma na outra. Então, foi uma fase do personagem que eu pude me diversificar como ator. E aí depois eu ficava super amigo do meu pai, a gente criava uma banda junto, e aí ia para um lado mais pop, né? E aí tinha o desenvolvimento do personagem, enfim. E o Diego, ele estava assistindo justamente essa fase do personagem primeira, que eu te descrevi, onde eu estava lá lutando contra o meu pai, que eu não queria saber dele, achava que ele tinha me abandonado, que foi uma fase muito importante, e ela foi pequena, essa fase durou mais ou menos um mês na novela. Ele assistiu uma cena, e pela cena que ele descreve, foi a primeira cena que eu gravei do meu personagem. Uau! Ele assistiu uma cena e falou, cara, esse é o Davi. E aí me chamou. Eu tava no meio da novela e eu não queria assim, quando eu tô fazendo uma coisa, eu não consigo desvirtuar a minha energia, vai 100% para aquilo. Então chegou para mim o roteiro do Segredo de Davi e eu falei, cara, eu não vai ter como ler agora. Tenho que tocar guitarra ao vivo e fazer cena, tenho que gravar música. Não quero, não vou ler agora. Vou deixar para ler num domingo, que é o nosso dia de descanso. Empurrei umas 3 semanas. Aí me peguei num domingo, falei, agora eu quero tirar um pouco a minha cabeça, né? Vou desopilar um pouco. Peguei para ler, Uhum. falei, vou ler metade. Não consegui parar de ler. Soltar. Apaixonado no dia seguinte. É, O Diego, acho que ele chegou por mim através da minha avó ou da minha mãe, uma coisa assim, pelo Instagram ou e-mail, ele pode dizer melhor. E a Sim, minha sua mãe mãe que ficou. faz o filme também, né? Minha mãe que faz o filme, faz a mãe do Davi. Aham. É, ele mandou o e-mail para ela ficou em cima de mim, lê, lê, lê. Eu li, e aí eu falei, mãe, responde, pede para ele vir pro Rio. Acho que 2, 3 dias depois ele estava aqui, a gente almoçou, se conheceu, a nossa energia bateu na hora. O Diego é um dos diretores mais incríveis com quem eu já trabalhei na minha vida. Ele é muito novo, muito talentoso e ele faz o que pouquíssimas pessoas, pouquíssimos diretores fazem, que é dirigir ator, né? Tem Sim. muita gente preocupada com a luz, tem muita gente preocupada ali com aquele fundo, preocupada e que são preocupações nobres que o diretor tem que ter. Mas o Diego, ele é um cara que ele fala atorzês, sabe? Ele fala Aham. atorzês. Então, tanto que a gente fez agora um curta, o Flush, que eu produzi com o João Cortes, que fez uma live aqui com vocês também. Uhum. E aí a gente vai exibir esse ano, enfim, se tudo der certo. E eu convidei ele para dirigir também, porque esse e muitos outros projetos eu quero que ele esteja comigo. E foi Eu ia assim que eu falar cheguei. disso, do que né, o João ali também no curta, também no Segredo de Davi, que vocês fizeram aí uma equipe e já seguiram para outro projeto. Isso é muito legal também, né? Ver É. as parcerias se E foi, firmando. e foi tudo, a mesma equipe de iluminação, tudo, assim. A gente praticamente botou o Segredo de Davi no Flush, no nosso curta. E foi assim. E quando você ficou vidrado, né, nesse roteiro, quando você leu e não conseguiu desgrudar, qual que de cara você viu que seria o seu maior desafio? Que você pensou, putz, isso aqui vai me complicar, mas tô a fim de fazer. Uhum. Você sabe que é uma coisa muito específica, que é até engraçado falar agora. O meu pensamento foi assim, bom, esse menino tem muitas camadas e a novela, ela é assim, é uma coisa que, infelizmente, a gente, pela demanda, precisa fazer muito rápido.
E eu Uhum. falei, cara, muito difícil existir numa novela um personagem com tantas camadas assim. Eu acho que na TV aberta eu não vou ter oportunidade de fazer pela demanda da TV aberta. Sim. E aí eu falei, primeiro desafio. O segundo, que eu disse que era uma coisa muito específica, eu fiquei muito preocupado nos momentos em silêncio do Davi. Porque a história é contada muito no silêncio. E eu lembro que eu li o roteiro, eu falei, rapaz, mas dessa cena para aquela, eu vou ter que fazer uma coisa aqui que o público vai ter que entender. Porque na TV não tem isso, na TV é muito diálogo. Sim, O que você é fala, normal. né? Vou fazer esse plano, vou atrás de não Porque sei quem. a televisão, assim, a gente tem que saber que tem uma pessoa lavando a louça ali e escutando o que a gente está falando. Então é muito verbal, né? E aí eu ficava muito preocupado com isso. Eu falei, Diego, mas e esse momento aqui, não sei o quê? E ele sabia que era meu primeiro longa. Ele foi o primeiro longa dele também, mas ele já tinha dirigido curtas, enfim. E ele tem muita. O Diego tem a linguagem do cinema transpirando, assim, nos poros. Não à E a, toa, esse protagonista, né, é um estudante ali de cinema que adora cinema e mexe com isso. Nada é por Total. acaso, né? Nada é por acaso. E aí eu ficava preocupado com esses momentos assim em silêncio. Mas foi tudo, a gente ensaiou, todas as cenas a gente ensaiou. Foi muito legal, me ajudou muito, porque foi assim, a gente ensaiou na medida com que a gente ia gravar. Então quando eu estava no set gravando, eu já tinha feito tudo. Todas as cenas do filme tinham sido ensaiadas. Na televisão a gente não consegue fazer isso pela demanda. Por isso que eu falo que cinema é o hambúrguer artesanal e a televisão é o hambúrguer do fast food. Todo mundo ama os dois. E aí você vai comendo ali um pouco de tudo. Então, a diferença maior que você vê é essa dos tempos, né? Do aprofundamento. Assim, eu passava, por exemplo, sempre tem aquela cena que a gente sabe que é o ápice do filme, né? Aquela cena que todas a gente dá atenção igual, mas tem aquela cena que você tem uma vontade como ator de ensaiar mais. Embora a gente não tenha feito isso, justamente para que todas tivessem a mesma intensidade. É, E como a gente ensaiou todas na ordem cronológica do filme, o Diego simplesmente virava para mim e falava: Olha, a gente vai chegar hoje nesse estado emocional. E é esse estado emocional que eu quero que você repita no dia. Não é menos nem mais, é esse. Então isso me deu uma segurança de assim, cara, então eu vou dar tudo nesse ensaio, porque eu sei que lá eu vou chegar com a sensação de que eu já fiz a cena que ele quer. Entende? A gente já Uhum. chegou. Na TV tem uma coisa, a gente ensaia ali as 25, 30 cenas do dia e a gente cria, porque precisa se criar um modo automático nosso para que você sobreviva a essa indústria, sabe? Se não, porque se eu quiser ensaiar com 100% da minha verdade e gravar, vai chegar uma hora que vai pifar aqui dentro e eu não vou conseguir. Sim, Pelo menos eu sou exaustão, né? assim. E a maioria das Exato, e a maioria das pessoas que eu trabalhei também fazem isso, porque é, é a demanda. Então, foi muito novo falar, caramba, eu vou fazer um ensaio assim, 100%. E aí eu cheguei com uma segurança muito grande. Essa foi a diferença. E você estava falando dos ensaios, mas esses ensaios também devem ter exigido muito de você, né? O Diego ali, você Sim. treinando, ensaiando. Isso sem falar que até fisicamente o filme exige um pouco, né? Tem violência, tem cenas. Então, mesmo sendo um atleta, você deve ter ficado Olha, cansado. o segredo de Davi foi a experiência mais difícil da minha vida como ator. E também uma das mais prazerosas, porque o resultado do cinema é maravilhoso, né? Você se entrega ali de corpo e alma, você só vive aquela história, e depois você vai ver um ano depois, um ano e meio, né? O corte final, e você fala, meu Deus, valeu tudo a pena. Então, eu simplesmente, a minha vida foi assim, eu fiz Malhação, um ano e meio. Eu descansei um domingo. Eu gravei Malhação no sábado e na segunda-feira eu tava na preparação de Rock Story, né? Então, beleza, tendo que aprender violão, tocar ao vivo, fazer cena, cantar e tocar. E aí, de Rock Story pro Segredo de Davi, eu tive assim 10 dias, entendeu? Então eu vinha numa carga de trabalho de 2, 3 anos sem parar e precisando Intensa.
intensa. E me vem o meu principal desafio aí da carreira, sem pausa e nesses 3 anos seguidos. E aí eu fui para São Paulo, uma cidade que eu pouco conheço, pouco conhecia, não tinha amigo nenhum em São Paulo, fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, longe da minha família, para morar num hotel. Então, o Diego, realmente, as pessoas que fizeram o Segredo da Vida se tornaram muito a minha família, porque eles sabiam que eu saía do set, eu ia para um hotel, que eu não ia encontrar minha família, que eu não ia para minha casa, e que estava sendo um processo muito difícil para mim. Mas nem sua mãe? Como é que foi isso? Então, a minha mãe, ela trabalhou com diária, né? Então, assim, durante o ensaio, que foi um mês, e a filmagem, que foi um mês também, no total eu fiquei 2 meses e meio, 3 em São Paulo. E deu uma A minha mãe travadinha. nesse. Voltou. Não, é que a minha mãe, ela trabalhou com diária, Aham. entendeu? Então, desses 2 meses e meio, 3 meses e meio, contando 1 mês e meio de ensaio, 1 mês e meio de gravação, de filmagem, eu vi a minha mãe, sei lá, 5 dias, entendeu? Desses 3 meses. Porque ela ia, gravava rapidinho e voltava, porque a próxima diária dela ia ser daqui a 2 semanas só. Então foi bem desafiador. E assim, a exaustão que você falou do corpo, eu nunca desmaiei na minha vida. Eu desmaiei na filmagem. Meu Deus do céu. Eu desmaiei no meio de uma cena, que era uma cena em que o Davi, ele tá num estado zen, a gente pode dizer, e ele vai do 0 ao 100, assim, ele vai e vai para cima do menino e começa a enforcar e mostra aquele lado assassino dele, psicótico. E foi assim, eu lembro que eu tava na cena, tava tranquilo, e de repente, quando eu fui para cima, eu caí para trás. Gente, mentira, matou o diretor do coração. Caí para trás. Não, e escuta, eu tava de mochila, e o Davi, ele usava muito casaco, né? Porque Sim, o moletom, figurino... né? O figurino tinha muito, era muito rebuscado. E aí tinham várias camadas, né? E a gente brincava com a cor. É muito legal, porque ao longo do filme eu vou escurecendo, a cor do personagem vai escurecendo. Vai clareando, na verdade, vai clareando, porque é como se ele estivesse se descobrindo, então vai clareando. Ah, legal. Uhum. E aí foi bem poético, assim, foi tudo muito legal. E aí eu tava com aqueles casacos e tava com aquela mochila e tava em pé. Eu apaguei, a mochila amorteceu a queda. Quando eu voltei, eu olhava para o menino que estava dando texto comigo, o câmera estava atrás dele. Eu olhava e eu não entendia o que estava acontecendo. Eu falava, que é isso? O que tá acontecendo aqui? E eu olhava, e aí ele continuou dando a fala dele, o ator que estava contracenando comigo. Ele achou que eu estivesse improvisando. Mentira, ele achou que você estava Achou que eu estivesse improvisando. Seguiu, Começou a dar a você fala caiu dela. duro. Não, mas maravilhoso. O ator tem que ser isso mesmo, tem que seguir. E aí a fala dele me fez retomar a consciência. E aí eu tava ali e de repente fui voltando. E voltei na cena. Voltamos à cena, fizemos até o final. Peguei no pescoço dele de novo, comecei a chacoalhar assim, aí vinha uma professora que passava numa faculdade, a cena, vinha a professora, tirava a gente e ia embora. Quando deu corte, o Diego veio pra cima de mim, tirando o fone. O que aconteceu? Pelo amor de Deus. Você tava improvisando? Eu falei, não, Diego, eu desmaiei, realmente. Primeira vez na minha vida, nem sabia como era essa sensação. E ele falou, pelo amor de Deus. A gente foi revisar, ele usou o corte no filme, tá no filme. Gente, eu vou voltar nessa cena pra entender isso. A parte que eu pego no pescoço dele, quando eu caio para trás, ele cortou. Mas a minha intenção, a primeira indo para pegar no pescoço dele, ele deixou. Ali pálido devia estar até. Devia estar até pálido. Não, você me vê no vídeo, você vê que o olho tá um pouco saltado, assim. E eu quero agradecer ao Paiuto, figurinista, que me proporcionou esse casaco e essa mochila para que a minha queda fosse... Mas o Paiuto realmente fez um trabalho sensacional. Agora, brincadeiras à parte, todo mundo do filme, o Cauê Zilli, que era o fotógrafo, e o nosso câmera também. Enfim, foi essa é a minha grande experiência no Segredo de Davi.
E você falou um pouco, né, desse lance do cinema. Você faz e aí depois de um tempão você vai ver o filme pronto. Como é que foi quando você viu o filme pela primeira vez montado e teve a dimensão, né, do trabalho de toda essa equipe? Porque é isso, a união do figurino, da montagem, enfim, tudo trabalhando junto e ali na tela. Como é que foi? Olha, para mim foi como se tomasse uma decisão que não dá mais para voltar atrás, assim, de eu preciso do cinema para sobreviver. Porque uma vez que você tem essa sensação de se ver, pelo menos comigo foi assim, você não quer outra vida. Porque você vê, você entende toda aquela galera que estava ali, na minha cabeça foi passando um filme do primeiro ao último dia, do processo de preparação, e de como tudo vale a pena, e de como as pessoas do cinema são apaixonadas por esse ofício e fazem. E deu uma travada. Travou para vocês também, gente? Tá me Travou. ouvindo? Voltei? Voltei? Voltou, voltou, Voltei. voltou. Pronto, vou voltar aqui. Eu estava muito inspirado falando. É que Até travou a câmera. é, eu estava falando de como as pessoas que trabalham com cinema são apaixonadas pelo que fazem, como fazem com maestria, com uma dignidade incrível. E assim, me emocionou muito, porque eu vi aquelas pessoas. É um set, pelo menos o Segredo de Davi, não é um filme de orçamento alto. As pessoas no set não eram tantas como é numa novela. E aí você vê o trabalho que aquilo se dá depois, é um trabalho muito mais intimista, sabe? Você consegue criar uma relação com as pessoas que é muito legal. E assistindo me deu essa sensação de filme passando pela cabeça e de querer ter essa sensação de novo de dever cumprido muitas e muitas outras vezes. Então, o cinema agora é um objetivo. Você quer Total, continuar. total, total, total. E tem um papel que você gostaria de fazer, assim, ainda não fez um, sei lá, um vilão. É porque esse papel já foi bem desafiador, né? Já foi uma super É, oportunidade. Mas é. o que você gostaria de experimentar no cinema? Olha, me fizeram essa pergunta outro dia e eu não soube responder muito bem, então eu tive que refletir bastante. Agora eu acho que eu sei. Eu queria muito interpretar alguém, uma personalidade, alguém que já viveu, que já passou aqui pelo mundo, sabe? Personagem real. Um personagem real, uma personalidade pode ser que pode estar vivo ou que já tenha falecido, mas eu tenho muita vontade, porque é um prato cheio, né? Uma pessoa que tem muito material de estudo, dá pra gente estudar muito. E é muito legal porque o público já conhece a personalidade, então vai saber dizer se você está fazendo bem ou não, Com sabe? Então, certeza. isso é um desafio que eu gostaria de ter. Muito bom. E você estava falando também, né, disso do seu personagem ter essas explosões, né, de violência, ao mesmo tempo um menino tímido que tem uma doçura. Onde é que você foi buscar as referências para isso, além, claro, de toda a direção que o Diego te deu, que foi super importante? Teve algum filme, algum livro? Para onde você foi? Então, o Diego tinha tudo muito claro na cabeça dele, todas as referências. Cena a cena, eu lembro que ele tinha no roteiro dele anotado, cena tal, cisne negro, cena tal, abutre, sabe? Ah, que Essas coisas. legal! Então, eu fui para casa do Diego, acho que uma semana antes da gente começar a filmar. Por quê? Primeiro porque eu estava sozinho em São Paulo, e o Diego foi um cara que me acolheu muito. E ele virou para mim, e eu não tenho nenhuma vergonha de admitir isso, na época não tive, pelo menos, ele virou para mim, vem cá, sabe o cisne negro, né? E eu virei para ele e falei, sim, sei, mas nunca assisti a ele. Pelo amor, pelo amor de Deus. Então vem cá que você vai assistir comigo, que eu vou parar cena a cena para falar, babá. Fui lá assistir aquela obra-prima. E aí, depois disso, algumas outras referências. O Abutre. O Abutre É, é muito bom também, porque, né, também tem aquele cara ali bem esquisito que a gente
que você pode esperar Intenso, tudo dele, você não sabe o que esperar. previsível. Exatamente. É Boa referência. Clube da luta total. Sim, demais. Então, eu fui na busca dos filmes. Por quê? Porque eu também tinha que ver o filme agora muito como estudo, né? De Uhum. entender a linguagem do cinema. Então, eu não quis livro, não quis muita coisa. Eu quis filme, para entender a atmosfera. E um super cardápio aí de referências, né? Adorei. Total. Eu vou tentar pegar alguma pergunta aqui, porque estão mandando um monte para a gente responder. Tem de referência aqui. Como foi assistir O Segredo de Davi com a família? Pai, mãe, irmãs, mãe atriz também, né? Com a mãe aqui, assim, não tem muito mistério, né? Ela participou do processo, então ela não teve muita surpresa. Agora o resto, pai, padrasto, avó, irmãs principalmente, foi muito engraçado, porque eles se assustaram Ficaram com medo de você. muito. Eu lembro do meu pai no final, eu fui falar com ele, eu falei, e aí, pai, gostou? Aí ele, não, pô, bom, né? Bom, muito bom. Ele foi sem palavras. Sabe? Eu lembro, eu falei, e aí, legal, né? Ele falou, não, pô, meu filho, parabéns. Parabéns, meio olhando para baixo, assim, sabe? E aí foi engraçado, eu poderia resumir isso. Eu poderia resumir assim. E legal que o filme também foi exibido em festivais, né? E os festivais têm um público diferente, um público que está acostumado com cinema mesmo, com filmes de gênero também. Então, vocês tiveram a oportunidade de apresentar o filme. Não sei se você foi para algum festival, mas de Não. apresentar o filme para diferentes públicos também é interessante. A gente foi para Montreal, né, no Canadá, e infelizmente eu não consegui, porque eu estava gravando O Tempo Não Para, Porque você não mas para. porque eu não paro. Que bom. E aí, a minha mãe foi no meu lugar, porque eles disponibilizam, né, passagem, hospedagem. E, nossa, parece que o público recebeu super bem. A gente foi também para o festival brasileiro em Los Angeles. Sim. E aí a gente foi muito bem recebido nos lugares que a gente foi, assim. Sempre chegava para mim a partir de terceiros, né? Porque eu não estava nunca presente. Mas foi bem gratificante. Tudo que chegou foi muito legal. Terá muitas oportunidades ainda quando tudo isso passar, quando os festivais voltarem, você vai fazer muitos filmes. E aí vamos nos encontrar pelos festivais, é o que eu quero também. Já temos aí alguns roteiros para serem lidos. Agora Aí. vamos esperar. Eu tô com tempo para ler, né? Tá Então com tá tempo para ótimo. ler, tá acostumado a só tirar um dia de folga e foi, então acho que não vai Mas ser. O Davi para mim foi uma lição também, porque agora não tem isso de não tô com tempo para ler, não. Chega Ah, o é? roteiro, eu já quero devorar no dia, porque eu falo, não vou mais. Eu podia ter tomado a decisão 3 semanas antes. Você que se vire, né? Você que é a noite Exatamente. aí. Ué, grava a novela de dia, lê na madrugada, sem problemas. Dá-se um jeito. Deixa eu pegar Exato. outra perguntinha aqui. A primeira vez que você viu o filme foi no cinema mesmo? Foi. Meu Deus, direto na Foi. tela grande. Eu já tinha o filme, eu tive que ser muito forte. Eu já tinha o filme há mais ou menos uns 4, 3 meses antes da estreia. E como eu estava gravando a novela O Tempo Não Para, me ajudou assim a manter o foco e não querer ver, porque o Diego me mandou o link com senha, tudo, esses links fechados que cria-se, né? Sim. E aí ele falou, pelo amor de Deus, não passa para ninguém, tô te enviando porque eu quero que você veja e tal. E ele não sabe, eu acho que ele não sabe, eu acho que eu falei para ele que eu assisti, mas eu não assisti, eu assisti no cinema. Caramba, e você resistiu, não deu nenhuma espiada. Eu resisti, eu queria, porque assim, eu nunca vi um filme pela primeira vez, claro que a gente vê filme em casa, mas um filme no cinema é uma coisa completamente diferente, comendo a pipoca, aquela atmosfera é mágica, aquilo é mágico, né? A sala escura é realmente Exatamente, e comparável. eu fiz o filme pensando nessa Nesse sensação. momento. Exato, então eu falei, não vou estragar, não, deixa eu ver aqui alguma coisa outra diferente.
E aí eu resisti. Mas foi Muito no bom. cinema. Deixa eu ver aqui. Vamos ver outra. Ó, o Flush, que é o curta, né, que você fez com o Diego, tá pronto já? Não. A gente já tem o primeiro corte, mas a gente ainda está dependendo de trilha sonora para poder juntar tudo e fazer o corte final. Mas não falta muito. E essa quarentena está sendo bom, porque tá dando para acelerar o processo. Uma coisa também que eu ia te perguntar do filme, né? O elenco do filme era muito legal, né? Eu tava vendo o Elcir de Souza, um super ator que já tinha feito um curta com o Diego, mas um ator incrível e com muita experiência no cinema também, em todo tipo de papel. Como é que foi também ter esse tipo de parceria que ajuda muito, eu imagino, num primeiro filme, quando a gente tem Sim. inseguranças, a gente está começando, nunca experimentamos, né? É. Então, teve Como o é que Cid foi? Souza, teve Neuza Maria Faro, Neuza Maria é, Faro, justamente. Cris Viana também fez uma participação lá com a gente. Olha, Auxílios eu luxuosos. total, total. Diego me armou bem. Aham. E aí foi muito legal. O Elcir, assim, ele é esse cara do cinema, né? E ele Total. coloca no bolso, ele coloca no bolso. E eu confesso que o Elcir foi uma grande referência para mim nos momentos de preparação, porque eu vi aquele cara muita vontade ali na preparação. E nos 3 primeiros dias de filmagem também, quando você vê que o rapaz está muito à vontade e que está fazendo parecer fácil, tem alguma coisa de errado, entendeu? Pelo menos para mim. Então eu falei, deixa eu colar aqui e ver o que que acontece nesse ser humano aqui para pegar o melhor para mim. Realmente, eu estava muito bem cercado. A Neuza Maria de Faro, de experiência, é, uma Que tá, né? enciclopédia. Impressionante no filme. É, Você olha e pensa assim, meu Deus, quem é? não, Outra cara, outra. ela me dava tudo que eu precisava, assim. Os olhares dela dizem tudo, né? A personagem dela tem muitas falas, mas assim, ela tem os olhares que são muito mais fortes que as falas, né? E é disso que a nossa profissão é sobre isso, né? É sobre o olho, sobre o olhar, sobre essa janela da alma, enfim, que ela faz maravilhosamente bem. E aí eu estava muito bem cercado. Eles foram. Eu lembro que o Diego ele fez uns dias assim separados, meu só com a Neuza, meu só com o Elcir, e depois juntava todo mundo e via como que a gente se relacionava. Muito legal, muito legal. Muito legal, realmente estava muito bem acompanhado. Tem uma pessoa que fez aqui uma pergunta que não é do filme, mas é de cinema brasileiro, então nos interessa, que é se você viu Bacurau. Não tenho vergonha de admitir. Não. Então Está na minha veja no lista. Canal Brasil. Tá, vocês estão passando? Não, ainda não estamos passando, mas daqui a pouco vamos estar passando. Mas Bacurau já está aí nas plataformas. Não, Procura tá em porque vale a tudo, pena. tá em tudo, tá em tudo. Eu confesso que assim, eu vou assistir nessa quarentena, claro, porque eu tô com uma lista de filme brasileiro para assistir, mas eu comecei e ainda tô revendo clássicos internacionais, assim. Eu vi O Poderoso Chefão, os três, 2 vezes já nessa quarentena. Peguei Harry Potter, Demais. peguei Harry Potter para ver Ah, eu também adoro Harry Potter, gente. do início ao fim, tudo de Ah, novo. Tô vendo algumas séries, enfim, mas imagina, não vai, essa quarentena não vai sair ilesa. Vou pois é, assistir. faz essa lista aí depois, até compartilha com a gente, mas Bacurau é uma coprodução do Canal Brasil, né? E é um filme que realmente merece ser visto. Vai ser bem Total. interessante para você. Muito, uma boa dica. Acabaram Eu dando uma boa revi, dica. revi aqui Bingo, outro Bingo, dia. nossa, Bingo é É. maravilhoso também, do Daniel Rezende, com Vladimir Revi o Arraes. Alto, o Alto da Compadecida. O Alto da Muito Compadecida, bom, um clássico do muito cinema bom, brasileiro. Não tem, eu muito não bom. consigo. Se tá passando o Alto da Compadecida, eu paro para ver de novo. É uma Nem coisa eu. E impressionante. desde criança, minha mãe falava que eu tava assim, sei lá, na sala, ela passava, tava passando Auto Compadecido, eu parava, ficava na frente olhando. Acho que foi o filme que eu mais assisti na minha vida. O Alto da Acho não, Compadecida, que eu, demais. eu tenho certeza que o Auto da Compadecida é o filme que eu mais assisti na minha vida. E também, né, com aulas de atuação, então Hum, muito importante para qualquer ator.
do nosso Total, cinema. total. Deixa eu E pegar mais uma pergunta e ali ainda temos... É o Brasil vivo ali, né? Nossa, é Total, impressionante, é impressionante. Desde a trilha sonora até as atuações, assim. A trilha sonora é, dá vontade de você começar a se mexer. com certeza. Todo esse espírito de Brasil está presente nesse filme. Maravilhoso. Sempre também na nossa programação esse. Deixa eu ver aqui, mandar oi. Aqui. Quais são os novos projetos para a TV? Ansioso aqui pelo seu talento. Ah, então, eu tenho projetos, na TV e no cinema, como eu já falei, mas eu não posso dizer aqui porque vai ficar muito feio para mim. Então, Ainda é segredo. ainda é segredo, mas tenho sim, e eu tenho certeza que não vai demorar um mês para começar a sair. Pode ser que eu morda minha língua. E tem pessoas aqui me assistindo que querem que eu continue calado, que não querem que eu fale. Ah, tá. Então tem gente Mas presente que quer o seu tem, silêncio. tem gente Ah, que quer o meu tá. silêncio. Então, porque eu tô conversando com você e a barrinha do WhatsApp desce aqui Aham. e tem umas pessoas mandando os comentários aqui para mim. Assim, cala a boca, não conta do nosso É, projeto. fala disso, fala daquilo. E aí, mas é isso, mas tenho, sim, e vocês saberão em breve. Eu Tudo odeio bem, isso. então. Eu queria falar tudo aqui, sabe? Porque eu me coloco no lugar da pessoa que quer saber e eu sou ansioso. E essa quarentena está sendo um aprendizado para mim sobre ansiedade, como ir respirar e manter a calma. Então, estou mantendo aqui. Com certeza. Mas então já podemos, né, saber que depois, quando isso tudo passar, teremos aí Nicolas em muitos Sim, projetos novos. sim. Então, pelo menos é uma ansiedade boa. Coisas boas por esperar. É, é, total. E eu já tenho Pegar material aqui, eu já estou estudando também. Então é bom que eu não fico parado. peraí. Ó, tem gente que já tá vendo a cena que você desmaia, já tá revendo. Olha, hoje eu vou ver Bacurau, viu? Boa. Ó, uma perguntinha aqui. Você fez qual escola de atores? Como é que você estudou interpretação? Olha, a minha trajetória é muito maluca, assim, porque. Bom, eu não sei se eu consigo começar do início, que a gente tem pouco tempo. Sim, o Eu Nicolas tenho, já, o Diego já tem que entrar, o eu Nicolas já tem que sair, queria mas continuar aqui um pouquinho, mas eu vou falar. Bom, vamos. Vai dar certo. a minha mãe é atriz, então eu nasci nesse meio, né? Ela me deixava ali na coxia, beber na cadeirinha e ensaiar as peças infantis. Então eu comecei a entender esse amor pela profissão e o que é e como as pessoas trabalham desde aí. Lá com uns 2, 3 anos de idade, minha mãe fazia o programa do Planeta Xuxa na Globo, ela é garota do Zodíaco, tinha que me levar para trabalhar com ela. Uma produtora de elenco me viu e aí eu fui fazer Terra Nostra. Terra Nostra, Fiz os sim. 2 últimos capítulos, filho lá da Ana Paula Rosa com o Thiago Lacerda. Beleza, Pequenininho. pequenininho. E aí sempre a, a, a profissão sempre me chamando e eu só existindo ali, não fazendo nenhum movimento na direção dela. E aí foi tudo passando, foi tudo passando. Eu queria ser jogador de futebol, não deu certo porque o estudo começou a atrapalhar o colégio. Meus pais me tiraram do Uhum, futebol. Continuei estudando. A hiperatividade que me acompanha desde sempre me fez ir para o teatro. uhum. Eu fiz um teatro, assim, muito, muito amador para criança, né? O curso de teatro chamava Curso da Tia Neide. Eram dois Que domingos fofo. ao mês, aos domingos, 2 domingos ao mês, às 7 da manhã. Assim, para quem quer muito, né? As crianças, assim, curso para até 16 anos de idade. A família devia adorar, domingo, 7 horas da manhã. Mamãe amava, me levava todo domingo. E aí, um belo dia, um rapaz foi lá fazer uma seleção precisaria de 2 crianças para uma peça profissional, o Rei Leão 2. E aí, eu fui uma das crianças sendo aprovadas. Então, eu já entrei numa peça profissional com 4 meses de curso amador. E nessa peça eu vi que o negócio era sério.
trabalhei com pessoas que tinham 30, 40 anos de teatro, pessoas, enfim, que assim, dispensam comentários, e vi que eu tinha que fazer alguma coisa a respeito. Então me taquei para Nova York, fiz New York Film Academy, me taquei para Los Angeles, na verdade, fiz New York Film Academy em Los Angeles, fiquei lá 2 meses e meio, mais ou menos. Voltei para cá, fiz tablado, fiz workshops de finais de semana de cinema e TV, e fui me tacando, e praticamente todo mês eu ia fazer um teste na Globo, e tomava não, tomava não, tomava não, até que eu entrei em Malhação, que eu digo que foi a minha escola, porque eu entrei em Malhação com essas experiências que eu te falei aqui. Eu sempre gostei de diversificar os meus estudos, né? Então eu fiz workshop, fiz algumas peças antes de entrar em Malhação, nesse período, musical, enfim. Fiquei 1 ano e meio em cartaz com a mesma peça. Fui ganhando essa bagagem como ator, mas como cinema e TV eu fazia workshop, tinha feito lá, New York Film Academy, fiz tablado. Mas foi estudando, né? Foi experimentando. Eu fui experimentando, diversificando. Eu não sou de ficar parado na mesma coisa. E aí, quando eu entrei em Malhação, foi a minha grande escola. E eu agradeço por ter entrado em Malhação, porque eu fiz novela, eu fiz teste para novela das 9, das 7, das 6, e não passei. E eu acredito que se eu tivesse passado, eu não teria tido essa paciência que os profissionais que fazem Malhação têm com quem está começando, porque Malhação é essa escola declarada que está aí para formar novos talentos. Então a minha trajetória foi assim, um pouquinho, sem... Eu nunca fiquei muito tempo fazendo uma coisa só, entendeu? Acho muito legal, porque até porque podem ter outros atores começando, assistindo, e saber que você recebeu muito não, e que insistiu, e que estudou, e que tentou de novo, é sempre muito legal. Muito. E para passar para Malhação, eu fiz 8 testes. Aí, foram 8 bom testes saber. para passar para Malhação. Aí, 8 testes, mas passou, e veja só onde está, estrelando filmes, protagonizando. Adorei o nosso papo, Nicolas. Foi maravilhoso. Muito legal ver a sua trajetória. Agora obrigado. Eu continuaria aqui. Pede pro Diego esperar um pouquinho. Pois né? Pô, tá na hora, mas é difícil isso, esse entra e sai das lives. Eu conheço o Diego, ele deve estar aqui, ó, se tremendo para querer falar com você logo. Ele é muito gente boa. Quando você sair da live, aproveita essa quarentena, vai lá ver o Canal Brasil também, as plataformas. Tem um monte de filme de graça no Canal Brasil Play, um monte de coisa boa aí também para contribuir. O segredo de Davi passa direto no Canal Brasil. Justamente, então. Às vezes que eu vejo em casa, eu vejo no Canal Brasil. Eu vou assistir. O Bacurau tá passando no Canal Brasil hoje? O Bacurau ainda não está passando no Canal Brasil, mas você encontra aí nas plataformas. Agora, o Canal Brasil tem um cardápio da safra recente brasileira. Ontem eu estava aqui ao vivo falando sobre A Vida Invisível, que foi o filme escolhido, né, pela gente, pelo Brasil, para tentar uma vaga no Oscar. Vocês estavam com a Júlia ontem, não estava? Falando com a Julinha? Tava com a Júlia, sim. Dá aula também, professora de teatro. A gente fez agora, Éramos Seis. Exatamente, fez Éramos Seis. A gente falou sobre Éramos Seis ontem também. Ela é sensacional, ela é sensacional. Sensacional. E aí, enfim, tem um cardápio aí bem maravilhoso de filmes brasileiros para você. Show. Um beijo grande, muito obrigada. Obrigado você. Vou acompanhar o Diego aqui. Boa. Vai escrevendo aqui, comentando.